Olá, queridos irmãos, mais uma vez estamos de volta para compartilharmos a palavra do Senhor. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua vida, na sua família. Amém? Quero pedir aos irmãos a que abram as suas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo de número 2. 2 Timóteo, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1. Notem os queridos irmãos. Diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. Que Deus aplique a sua palavra bendita ao nosso coração. Queridos, a palavra de Deus, por excelência aos nossos corações, ela é sempre extraordinária, ela nos ensina, ela nos exorta, ela nos corrige, ela nos leva a um entendimento da vontade do Senhor. Ela é refrigério para a nossa alma sempre, não é? O apóstolo Paulo a Timóteo, ele diz aqui, carinhosamente dizendo: Tu, pois, meu filho, filho na fé, né? Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Somente a graça do Senhor Jesus pode nos fortalecer. A sua graça salvadora, sua graça bendita, a sua graça imerecida. Porque nós éramos fracos, nós éramos derrotados, mas mediante a graça do Senhor, nós fomos resgatados, fortalecidos. Então, fortifica-te, meu filho Timóteo, disse Paulo. Fortifica-te, meu irmão, você que me ouve nesta oportunidade. Fortifica-te na graça salvadora que há em Cristo Jesus. Aí ele continua dizendo: E o que de mim entre muitas testemunhas ouvistes? E verdadeiramente o apóstolo Paulo, como pai na fé de Timóteo, e outros irmãos, em ele estando ali, por assim dizer, compartilhando e recebendo também dos irmãos que estavam com ele, dos irmãos que o ajudavam na fé. Então, o que entre muitas testemunhas de mim e de muitas testemunhas ouvistes, confia-o, Timóteo. Compartilha a homens fiéis. Compartilha ensinando estas coisas extraordinárias, esta graça maravilhosa. Compartilha para que estas pessoas sejam idôneas, para que também ensinem a outras. Pois bem, queridos irmãos, a graça do Evangelho, a graça maravilhosa de Cristo, ela não deve estar tão somente sendo vivenciada, sendo, por assim dizer, apreciada por você, e os outros que ainda não a têm estejam de lado, estejam fadados à perdição eterna, e você bebendo desta graça e outros não a recebendo. Então a preocupação do apóstolo Paulo, e deve ser também a sua preocupação, é que uma vez que você tem se fortalecido na graça que há em Cristo Jesus, outras pessoas também possam ser. Outras pessoas também possam recebê-la, outras pessoas também possam vivenciá-la. Então, você, mediante a graça que já foi alcançada, você alcançou esta graça pelos méritos de Jesus. É importante, meu amado irmão, que você esteja compartilhando, que você esteja ensinando a outras pessoas. Mas não é jogando palavras ao vento, é você levando esta graça salvadora, o plano de salvação
a outras vidas, para que elas compartilhem a outras vidas e outras vidas às outras e assim por diante. Porque, queridos, a necessidade de que essa graça seja manifesta, de que esta graça ela alcance multidões, isto tende a acontecer a partir da iniciativa que você mesmo assim se dispuser, que você mesmo se envolverá e compartilhará com outras pessoas. Porque a gente tem notado, meus queridos irmãos, muitas das vezes, que a gente retém esta graça para nós e não compartilha. A gente já recebeu do amor de Deus, da salvação de Cristo, mas existem tantas vidas que estão ainda indo a passos largos para a perdição eterna. E você recebeu, como também diz o mesmo apóstolo aos crentes em Corinto, que você recebeu o ministério da reconciliação. Por isso ele diz: reconciliai-vos com o Senhor. E nós precisamos fazer com que outras pessoas recebam esta graça. Então, o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, capazes, para também ensinarem a outros. A sua fala, a sua palavra, o seu compartilhar da palavra de Deus tem realmente, você tem focado isto, colocado diante de Deus, Senhor, coloca na minha frente, coloca no meu caminho pessoas idôneas para receberem esta palavra, para serem transformadas e, consequentemente, para que elas sejam veículos, canais de bênção para que outras vidas também sejam alcançadas. Você tem agido assim? Aí ele diz: sofre, pois, comigo, no versículo número 3, sofre, pois, comigo as aflições como o bom soldado de Jesus. Porque o soldado, ele é listado para a guerra. Ele é um soldado do Senhor. Ele não pode recuar. Se ele recuar, ele é covarde. Se ele recuar, ele não serve para aquilo a que foi chamado. Então você é um soldado do Senhor. Você é um servo do Senhor. Você é uma pessoa capaz, idônea, para levar a palavra de Deus às pessoas que estão sem Cristo. Notem, queridos, que muitas pessoas estão sedentas. Muitas pessoas estão procurando em tantos outros lugares paz, alegria, harmonia, amor. E você sabe o que estas pessoas necessitam e sabe o que também deve apresentar a elas, que é Jesus, e às vezes você não faz. Isso é errado. Então prestem atenção, prestemos todos atenção. Vivamos uma vida na dependência do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, sofrendo, né? Porque aquele que quer viver uma vida de serviço ao Senhor padecerá perseguições, né? Às vezes as coisas ficam difíceis porque o mundo nos odeia e Satanás muitas vezes se levanta para nos tentar tirar o foco, tentar tirar a visão que temos do Senhor. Então, a gente passa por algumas dificuldades, né? Por isso diz: sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus. Aí ele diz: ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida. Essa vida, queridos, ela é cheia de embaraços. E a gente precisa se desviar deles. E ninguém que milita, ninguém que foi alistado para a obra do Senhor, deve se embaraçar com negócios desta vida. Porque o embaraço, ele deixa o servo de Deus, muitas das vezes, em descontrole, em desconforto. O servo de Deus, muitas das vezes, fica sem ação por causa dos embaraços desta vida. Por isso que diz também o autor aos Hebreus no capítulo 12, no versículo 1, quando diz: nós, pois, que estamos rodeados em meio a uma nuvem tão grande de testemunha, devemos deixar todo o embaraço, todo o pecado que de tão perto nos rodeia, para corrermos com perseverança a carreira que nos está proposta. Na realidade, eu poderia até dizer que embaraço
não é constituído pecado, né? Mas ele te leva, ele te envolve, ele te dá rasteiras. Você às vezes cai por causa do embaraço, porque você não prestou atenção naquilo que devia prestar, né? E com isto você acaba pecando por causa dos embaraços da vida. Então fuja dos embaraços, né? Então volta ao texto de 2 Timóteo 2:4. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, ok? Então você foi chamado para militar legitimamente, para agradar ao Senhor. Então agrade ao Senhor, meu amigo, meu irmão, sirva ao Senhor. Pregue a palavra de Deus a pessoas idôneas, para que elas também possam ensinar a outras pessoas. Seja um canal de Deus, seja bênção nas mãos do Senhor. Amém? Vamos orar, meus irmãos, em nome de Jesus? Querido Deus e Pai, grande a nossa alegria em podermos estar na Tua presença, ó Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos chamou para a sua milícia, nos chamou, ó Deus, para sermos soldados do Senhor. Dá que não nos embaracemos nesta vida. Dá, ó Deus, que vivamos uma vida na dependência do Senhor. Uma vez que aprendemos da tua graça maravilhosa, que outras pessoas também possam receber esta graça. Que outras pessoas também, ó Deus, possam receber de forma graciosa o dom da vida, para que elas compartilhem a outros de igual forma. Ó Deus, em nome de Jesus, nos capacita para isto. Nós te adoramos, nós te bendizemos e nós oramos a ti, em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado, queridos irmãos. Como é bom compartilharmos a palavra do Senhor. Fique na vontade, no centro da vontade de Deus. Você é servo do Senhor. Você foi chamado por Deus para fazer a sua vontade. Então não fuja deste compromisso e também deste privilégio. Amém? Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos da Igreja Batista Sacramento. Que Deus esteja com cada um de vocês. Em nome de Jesus. E até o próximo encontro. Amém? Fiquem todos na paz.